Fala, nação rubro-negra, vamos reagir aí mais um vídeo, canal Opina Porco, créditos aí para o canal Opina Porco, tá na descrição desse vídeo também. E o Opina Porco tá trazendo o que? A soberba de Testo, jornalista fala bobagem sobre Filipe Luís do Flamengo e Paquetá inocentado, né? Então vamos ver aí o que o Opina Porco está trazendo aí, principalmente essa fala do texto em relação ao Palmeiras, né? Ele está sendo soberbo. Eu não vi ainda, vou reagir com vocês e dou minha opinião ao longo do vídeo, tá? Vamos lá. Para a galera ter acesso aos detalhes aí, beleza? Então um abração lá pro João Carlos, tamo junto, viu? Obrigado pelo apoio aí, meu querido. O John Textor, ele já causou de novo. Assim, o John Textor, ele é um personagem que quando tá tudo muito quieto, ele vem e solta alguma pérola para causar alguma coisa, alguma polêmica. O John Textor ele gosta de uma polêmica, ele gosta de aquecer as coisas, ele tem um pouquinho do perfil ali de Leila Pereira, né? A Leila Pereira também gosta de sempre estar na audiência. E dessa vez ele estava dando uma entrevista lá num programa, né, o Talk Sport, e as pessoas questionaram ele sobre a demissão do Renato Paiva. E aí ele respondeu o seguinte, ó: por que demitir Renato Paiva? Depois dele vencer o PSG, ele quebrou seus próprios princípios. Não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores. E os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e o Palmeiras. Somos melhores que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios. Perguntei a ele qual foi o melhor jogo da sua carreira. E ele respondeu: contra o PSG. Depois perguntei qual foi o melhor jogo da minha carreira. E eu disse, né? Ele mesmo respondeu. Foi uma pergunta retórica que ele fez. E eu disse, PSG. Eu disse que aqui não era PSG. Era o Palmeiras. Palmeiras não é PSG. É hora de jogar futebol. Vão lá e acabe com eles. E o que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos, ele estava ficando cada vez mais defensivo. E quando você quebra seus princípios, você tem que sair. Cara, assim, na moral, eu posso falar uma coisa pra vocês? Ô Textor, o Botafogo, primeiro lugar, o Botafogo não é melhor que o Palmeiras. É só você buscar nos últimos 5 anos quais que foram os títulos do Palmeiras em importância e quantidade e comparar com o do Botafogo. É só você observar aonde está a nossa base, o número de venda que nós tivemos, o valor dessas vendas. Então, todos esses aspectos, todo esse conjunto, ele é prova, ele mais do que prova, de que o Botafogo não é melhor que o Palmeiras. E eu não estou falando isso de sacanagem com os torcedores do Botafogo, tá? Eu não estou falando isso assim, nossa, que soberbo, que isso, que aquilo. Não, não. É porque é real. O Botafogo não é melhor que o Palmeiras. O Palmeiras ele é melhor que o Botafogo. O Botafogo é uma equipe em construção que tem potencial pela injeção financeira de uma SAF. Porque até antes disso, era uma equipe que estava esquecida. É, assim, quando você fala é melhor do que uma equipe é melhor que a outra, a gente tem que analisar em que aspecto, né? Também, né? Se você for para o aspecto resultadista, eu não tenho dúvida, entendeu? O Palmeiras tem seu aspecto, tem sua forma de jogar, que não agrada a muitos, que agrada a outros, né? A mim, por exemplo, eu não vou me acostumar nunca se o meu time jogasse desse jeito que o Palmeiras joga, que o Abel coloca o time para jogar. Sabe? Não é propositivo ao jogo. Então, assim,
São raros os momentos que você assiste um jogo do Flamengo feio, porque o Flamengo é um jogo com muita emoção, porque é um jogo que vai para cima e também deixa, né, ser atacado. O Flamengo ataca e deixa ser atacado, então se torna um atrativo no ponto de vista de entretenimento, né? E a gente não vai ganhar todas as vezes. O Palmeiras recua todo mundo, coloca aquele ônibus ali atrás, dentro do gol, e vai ficar ali. Se for para os pênaltis, beleza, 50% de chance e vai levantar a taça. E se me perguntar se foi uma atração, se foi um entretenimento, como um atrativo de futebol, é só você pegar os comentaristas, eles mesmos falam isso, né? É um jogo chato de se ver. Então, assim, talvez o texto estava se referindo não aos resultados, e sim a forma de jogar. E vemos e convenhamos, o Palmeiras não foi o único time brasileiro que não venceu de um europeu, né, amigo? Ah, foi mais longe, é aquela coisa, né? Resultadista, foi mais longe, tá? Foi mais longe, mas não venceu um europeu. E para falar a verdade, só fez gol em um europeu, e só fez um gol, né? Então, assim, o Flamengo teve um caminho mais encurtado, mas fez 5 gols em europeus, né? 3 no Chelsea, 2 no Bayern de Munique, que é uma seleção mundial, diga-se de passagem, e jogando a Vera, umas oitavas de finais, né? Então, assim, o Palmeiras foi demitido, o Botafogo foi demitido, o técnico do Botafogo foi demitido porque é uma justa causa, porque jogou de fralda cheia contra o Palmeiras. Não se lançou, entendeu? Não teve brio, não teve coragem. E é isso que acontece com quando um time tenta ter um DNA ofensivo, um DNA propositivo ao jogo e joga da maneira que o Botafogo jogou contra o Palmeiras, né? O Palmeiras não teve que mudar o seu modelo de gestão. Ah, mas teve a Leila, teve Paulo Nobre e tal. Sim, mas o modelo de gestão do Palmeiras não mudou. A Leila pode até administrar o Palmeiras como se fosse uma SAF. Ah, meu irmão, peraí, cara. Só não está no documento vendido para Leila, mas houve facilidade financeira. É diferente, por exemplo, do BAP. O BAP não injeta dinheiro no Flamengo, amigo. Entendeu? É diferente do presidente do Fluminense. Ele não injeta dinheiro no Fluminense, como o presidente do Vasco. Ele não injeta, o Pedrinho não injeta dinheiro no Vasco. E mesmo o Vasco sendo uma SAF. Então o Palmeiras, menos não sendo SAF, mas ora, um banco, a dona de um banco foi a presidente, o Paulo Nobre injetou dinheiro, a Leila injetou dinheiro. Então só não é SAF no documento, mas houve incentivo como SAF, cara. Só que, segundo o estatuto, ela não pode mais se reeleger pelo Palmeiras no próximo mandato. Então, o que rege o Palmeiras é o grupo ali de conselheiros, é o estatuto do Palmeiras. O Palmeiras não mudou seu modelo de gestão. O Botafogo mudou. Agora, sobre a questão de demitir Renato Paiva, ele não está errado. Sabe por que ele não está errado, pessoal? Porque o Botafogo não é, por exemplo, o Palmeiras, que já tem uma continuidade técnica longeva. Não é, por exemplo, o Flamengo, que já vem com o Felipe Luiz desde o ano passado, em um trabalho que vem se consolidando. O Botafogo é uma tentativa e erro, toda hora. É isso que o John Textor faz do Botafogo, uma tentativa e erro. Então, se ele olhou e falou assim, olha, não tá jogando legal, não jogou legal contra o Palmeiras, vou mandar esse cara embora, ele não tá errado. Ele Isso não aí, tem Neto. muito o que perder. Porque o Botafogo já não faz um ano bom.
mandou o seu melhor time embora, não conseguiu contratar peças de reposição suficiente para ser tão bom quanto. E ele tá vendo que em questão de treinador também, eles Vemos e convenhamos, Neto, isso é um problema, porque assim, o formato do texto, ele vai fazer isso muitas vezes, tentativa e erro, né? Porque é puro business, então ele não enxerga é, o título, assim, ele enxerga o business, então ele enxerga o jogador que ele comprou mais barato e já valorizou e ele quer fazer negócio. Então, ele não almeja ali o título, mas ele almeja chegar o mais longe possível, porque a cada fase fatura mais. Então, assim, perceba. Então, não é, ele não vai fazer nunca uma loucura para ser campeão. Jamais. E como ele está, como é um mercado muito aquecido esse do Botafogo, que é comprar barato, vender caro e fica esse negócio, vai ser dessa maneira sempre, tentativa e erro. Concordo com o Neto e não vai ser surpresa nenhuma vindo de uma SAF, tá? ele ainda não achou o seu Arthur Jorge dessa temporada. Então, Isso aí. assim, Look at this action. One of the biggest matches in boxing history. manda embora. É assim que funciona a coisa lá. É assim que a banda toca dentro de uma SAF. Não tem muito o que questionar, não tem muito o que, mas será que. Nossa, será que. Pessoal, é isso. Neto aí falando, né? Créditos aí, Opina Porco. Créditos aí para esse canal, o canal do Neto, palmeirense, né? E assim, ele falando sobre a soberba do texto, como eu falei, né? Quando ele fala melhor, talvez seria jogar melhor ou um jogo mais propositivo, porque tem que ver qual é a finalidade do que ele estava se referindo, né? Esse aspecto que o texto falou aí, que o Botafogo seria melhor, é melhor do que o Palmeiras. Por mais que o Palmeiras foi mais longe do que o Botafogo no Mundial, não quer dizer que seja melhor, gente. E até o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, tá? Por quê? Porque o futebol é o único esporte em que nem sempre o melhor vence. Existe uma máxima, né? Que vença o melhor, mas nem sempre o melhor vai vencer, tá? Pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima. Curtam e se inscrevam, compartilha, comenta para a gente chegar a mais pessoas e dar continuidade ao nosso canal, com nossas opiniões, que nem sempre serão as opiniões que vai agradar todo mundo, mas respeitem a minha opinião, minha modesta opinião. E futebol é bom porque há uma democracia e cada um pensa futebol de um jeito, mas a gente está aqui para poder melhorar o entendimento do torcedor. Então, até a próxima, pessoal. Até mais.